Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre os complexos regionais geoeconômicos do Brasil. Então, nós vamos falar sobre duas divisões do Brasil. A divisão de Pedro Pinchas, que divide o Brasil em três regiões geoeconômicas, e também a regionalização proposta por Milton Santos, que é baseada no meio técnico, científico e informacional. Aula 12, Geo 2, página 54 do material de vocês. Então, devido à extensão territorial do Brasil e aos diversos aspectos em todo o território brasileiro, o Brasil pode ser regionalizado de várias formas possíveis, de diversas formas, usando vários critérios diferentes. Então, hoje, primeiro vamos começar com a regionalização de Pedro Pinchas, que é chamada Divisão Regional de Geyser. Então, a divisão de Pedro Pinchas, ele propõe o Brasil ser dividido em três macro-regiões geoeconômicas. Temos aqui a macro-região da Amazônia, a macro-região do Nordeste e a macro-região do Centro-Sul. Então, essa regionalização, ela leva em consideração fatores socioeconômicos. Leva em consideração fatores socioeconômicos, ok? E também fatores naturais. Como os fatores naturais atuam nos fatores socioeconômicos de todo o território brasileiro. E ela não segue o padrão de divisão regional do IBGE, porque ela não obedece os limites dos estados. Observem aqui, nessa divisão aqui, o estado de Minas Gerais, o estado da Bahia, está situado em duas regiões diferentes. Aqui, primeiro nós vamos começar com a região. Vamos começar com a região da Amazônia, que está aqui ao norte do território brasileiro. Observe que ela engloba até metade do território do Maranhão. Próxima página, temos aqui algumas informações sobre a região da Amazônia. A Amazônia é a região de povoamento mais recente, se destaca pelo ciclo da borracha lá no século XIX, quando esse território começou a ganhar mais visibilidade. E o extrativismo e industrialização no início do século XX. Mais ou menos no final da primeira metade do século XX. Então, essa região tem uma menor quantidade populacional do que as outras regiões. Grande parte dessa população da Amazônia é composta por indígenas. A população urbana, a maior parte da população urbana dessa região se limita às duas maiores cidades, que é Manaus e Belém. Hoje, a economia baseia-se no extrativismo vegetal, em torno do látex, açaí, madeira e castanha do Pará, e o extrativismo mineral, ferro, bauxita, cassiterita, ouro. E também nós temos algumas atividades de agropecuária, em torno da soja e a pecuária bovina. A industrialização dessa região se limita à Zona Franca de Manaus, no um polo industrial, comercial e agropecuário, que faz parte dos projetos de desenvolvimento regional do Brasil. A região Nordeste, é a segunda maior região em população. Segunda maior região em população no território brasileiro, segundo a divisão de Pedro Pinchas. Okay. Ela engloba cerca de 30% de toda a população brasileira, está dentro da região Nordeste. Essa região apresenta vários e graves problemas sociais, econômicos, como, por exemplo, pobreza, fome, subnutrição, mortalidade infantil, altas taxas de mortalidade infantil, analfabetismo, baixos salários e também uma grande
Concentração de renda. Essa região engloba a primeira área a ser ocupada pelos colonizadores portugueses, aqui no litoral. Então, foi a primeira região a ser povoada no território brasileiro. Também a primeira região a ser explorada, inicialmente com o pau-brasil, depois para o cultivo da cana-de-açúcar. Um dos grandes problemas dessa região, ou o grande problema dessa região, gira em torno da seca. As secas prolongadas nessa região desencadeiam vários problemas sociais e econômicos. A seca, ela segue duas vertentes diferentes. Tem a vertente climática e tem o fator político também. Quanto ao fator climático, as secas dessa região são sazonal, típica de clima semiárido. Mas aí entra a questão política, que movimenta muito dinheiro em torno desse problema, mas que não beneficia a população que realmente precisa. Nessa região foi delimitada uma área chamada Polígono das Secas, que é a área que é mais afetada pelo problema da seca. E essa delimitação foi justamente para tentar identificar essa área e tentar propor soluções para a resolução desse problema, para que pelo menos amenize esse problema. Polígono das Secas, essa região aqui, que engloba cerca de 1.348 municípios no Nordeste geoeconômico, que são alvos de ações governamentais na tentativa de resolução desse problema, pelo menos amenizar esse problema da seca para a população local. Então, essa área aqui, ela apresenta clima semiárido, vegetação xerófila, solos rasos e pedregosos na sua grande maioria, e baixos níveis de material orgânico. Nordeste conhecido pela prática da indústria da seca. O que seria essa indústria da seca? Uma estratégia utilizada pelas classes dominantes que aproveitam a intensa estiagem para conseguir subsídios e vantagens do governo federal. Então, beneficia a população, a maior parte dessas vantagens do governo beneficia a população que não precisa. Então, o Nordeste geoeconômico, devido toda a diversidade natural e também a diversidade econômica e social, se divide em sub-regiões. Temos aqui as sub-regiões do Nordeste. E, segundo essa divisão de sub-regiões, engloba o restante do Maranhão também, e na divisão geoeconômica faz parte da Amazônia. Então, nós temos a sub-região da Zona da Mata, Agreste, Sertão e também o Meio Norte. A região da Zona da Mata, essa região aqui, a região da Zona da Mata tem a maior densidade demográfica, de todo o Nordeste. Clima tropical litorâneo úmido, chuvas concentradas no outono e inverno, solo tipo massapê, vegetação original é a Mata Atlântica, mas boa parte dessa vegetação já foi devastada, substituída pela malha urbana e também pelos extensos canaviais. Concentra boa parte da indústria do Nordeste. Essa faixa de terra, que faz parte da Zona da Mata, concentra boa parte das indústrias do Nordeste e também as metrópoles regionais, Salvador e também Recife. E devido ao seu padrão de produção, essa sub-região também se subdivide em outras sub-regiões. Ela se subdivide em Zona da Mata, Agreste, aliás, a Zona da Mata se subdivide em Zona da Mata Açucareira, Zona da Mata Cacaueira e Recôncavo Baiano, isso segundo o seu padrão de produção. Outra característica dessa região também, dessa sub-região
Zona da mata é a existência de vários latifúndios, grande concentração de terra, grande desigualdade social. Possui o maior PIB nordestino também nessa região. Se destaca na produção da cana-de-açúcar, cacau e fumo. Possui ainda refinarias de petróleo no Rio Grande do Sul e também, aliás, no Rio Grande do Norte, desculpa, e também na Bahia e no Sergipe. A atividade industrial dessa região gira em torno da produção têxtil, da produção alimentícia, eletrônicos e também automóveis. O Agreste, essa estreita faixa de terra aqui, o Agreste funciona como uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão. Predomina as pequenas e médias propriedades que inicialmente abasteciam a zona da mata, com destaque para a policultura do milho, feijão e também frutas tropicais. Possui cidades centros culturais como Caruaru, Feira de Santana, Campina Grande, que são conhecidas culturalmente pelas feiras artesanais.